Presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Muito boa noite, obrigada por estar connosco. Já vamos falar do aeroporto. Primeiro queria começar pelas ondas de calor e pelos incêndios, porque hoje tivemos a Organização Mundial de Meteorologia a afirmar que não era muito confortável vir passar férias a países como Portugal, Espanha, Grécia e Itália por causa das ondas de calor, porque tinham temperaturas acima de 40 graus. Esta semana temos tido uma semana muito intensa de incêndios. Até que ponto é que isto também não pode mudar aqui um bocadinho e afetar o turismo em Portugal? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Bem, vamos ver, as pessoas vêm à procura, nesta época do ano especificamente, do calor, não é? E, portanto, se calhar não um calor tão excessivo como temos estado a sofrer, mas é sempre simpático quando as pessoas vêm para a praia ter a garantia de que vão ter bom tempo. É evidente que a questão dos incêndios não ajudam, mas é um problema que neste momento está a assolar praticamente todos os países do sul da Europa e é uma questão que temos vindo a falar durante os últimos anos, que tem muito a ver com a questão das alterações climáticas e é algo para que todos temos de estar convocados para estarmos conscientes que esse é um problema que podemos ter no futuro. Mas num curto prazo, num primeiro momento, já há impactos dos incêndios no turismo em Portugal? Ainda não, de maneira nenhuma. Nós até estamos com umas perspectivas muito boas para este verão. Como sabe, nós fomos o país da Europa que mais depressa recuperou dos números antes de Covid. Nós, em abril, já fizemos 1% superior ao ano de 2019 e as previsões apontam para que no final deste ano consigamos atingir os mesmos números de 2019. Já vamos aprofundar um bocadinho essa questão. Sim. Queria que agora olhássemos para o aeroporto. Porquê é que agora há tanta pressa em ter um novo aeroporto? Agora? Não é agora, é há 53 anos que há pressa em ter um aeroporto. No entanto, nunca saiu do papel, não? Diga? No entanto, nunca saiu do papel. Não, houve sempre imensas alternativas, estudou-se tudo o que era possível, mas é uma situação que há muito, muito tempo que já urge discutir. Eu relembro que em 2019, antes da pandemia, já este problema estava muito, muito acentuado. Portugal teve 3 anos muito bons de turismo, os anos 17, 18 e 19, e as complicações no aeroporto já eram muitíssimo grandes. E, portanto, neste momento houve a pandemia em 2020 e 2021, o que levou a que esses problemas não se sentissem. A queda no turismo foi muito grande, quer em 2020 e 2021, e, aliás, sempre o disse, poder-se ter aproveitado esses 2 anos para, por exemplo, fazer os estudos de impacto ambiental que eram precisos. Agora, a realidade é esta. O setor do turismo tem vários problemas, como as outras atividades económicas têm. Mas não vale a pena, ou mesmo que nós consigamos resolver todos os problemas que existem no setor do turismo, há um problema que não tem solução. É que os turistas não têm onde desembarcar. E esse problema, de facto, eu já não sei, já lhe chamei vergonha, já lhe chamei tudo o que é possível, eu não sei mais do que é que nós estamos à espera para arrancar com o novo aeroporto ou para se tomar uma decisão. Foi isso. Apresentaram na semana passada um estudo que dá aqui uns números bastante impressionantes, perdas de 6,8 mil milhões de euros até 2027, se o aeroporto não funcionar. Não é demasiado? Como é que chegaram a estes números? Não, nós fizemos um estudo, desta vez, diferente. Ou seja, não é discutir a localização A, a localização B, a localização C. O estudo que nós fizemos com a Ernst & Young e que foram consultados inúmeros stakeholders, desde a IATA até o INE, entidades internacionais, todos os stakeholders do turismo nacionais, foi ver a projeção que estava prevista para os próximos anos. O que é que nós estamos a deixar de ganhar? E a realidade é que os números que está a dar é a hipótese menos má, porque nós estudámos 4 cenários, tinham a ver com a recuperação ser rápida ou ser lenta e tomar-se uma decisão a 6 anos ou uma decisão a 13. Tem um bocadinho a ver com a coincidir com a opção Montijo e com a opção Alcochete. O que acontece é que se decidir hoje e se decidir por Montijo, que é a solução mais rápida, de facto, como dizia bem, o país perde em valor acrescentado, que é a riqueza do país, 6,8 mil milhões de euros. 27,7 mil empregos. 27 mil empregos. E, curiosamente, é algo que o Governo, o Estado não tem que gastar nada e vai perder aí 2 mil milhões de euros de receitas fiscais. Portanto, eu não sei mais o que é preciso neste momento. Aliás,
Toda a gente tem culpa no cartório, não vale a pena estar-nos a iludir, e eu gostava até de aproveitar esta oportunidade de estar aqui para lançar um desafio, quer ao Primeiro-Ministro, quer ao líder da oposição. Vamos ver. A decisão Montijo foi inicialmente tomada pelo governo PSD-CDS. A seguir, houve eleições e o Partido Socialista formou a geringonça. Nessa altura, decidiu não alterar a decisão do governo PSD-CDS Montijo e manteve Montijo. Nessa altura, como sabemos, a geringonça era formada pelo Partido Socialista, Bloco e PC, e o Partido Socialista não tinha maioria na Assembleia e precisava destes dois partidos para viabilizar a lei famosa que já se discutiu, em que uma Câmara Municipal pode inviabilizar um projeto estruturante para o país. E o PSD, nessa altura, não lhe deu a mão. Ou seja, se o PSD decidiu que era Montijo, se o Partido Socialista assumiu que era Montijo, eu pergunto... Não entendo porque ainda não se ter avançado. O que é que é preciso para que o Sr. Primeiro-Ministro e o líder da oposição não façam política partidária com esta questão e decidam, de uma vez por todas, uma infraestrutura que não é só para o país. Isto é fundamental, não é só para o turismo, é para todo o país. Repare, qualquer investidor que aterra no aeroporto de Lisboa provavelmente não vai ficar muito entusiasmado, sobretudo se vier do espaço de Schengen e demorar 4 horas a entrar em Lisboa, se calhar não fica muito entusiasmado para vir investir no nosso país. É algo que eu não consigo já encontrar palavras para definir esta indefinição desta decisão. Então, na sua opinião, a opção Montijo é a mais indicada? A opção Montijo, eu acho que não há soluções perfeitas e já se discutiram muitas localidades. Na nossa opinião, da Confederação do Turismo, Montijo tem 3 virtualidades. A primeira é mais rápida, a segunda é mais barata, a terceira é aquela que já está negociada com o concessionário. E, portanto, é só começar a pôr as máquinas no terreno e fazer o aeroporto de Montijo. E aquela solução que foi apresentada pelo Ministro das Infraestruturas, que depois acabou por não avançar, tendo também como plano a longo prazo Alcochete? Eu penso que aí houve talvez um mau entendimento, uma má explicação, não lhe sei exatamente dizer o que é que aconteceu. Porque há alguma confusão de fazer 3 aeroportos ao mesmo tempo. Não. E eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro das Infraestruturas e o que ele a mim me disse não é isso. O que ele diz é: a minha opção é Montijo e Montijo arranca já. Desde já, se um dia Portela mais Montijo tiverem a sua capacidade esgotada, em minha opinião, o futuro aeroporto deverá ser Alcochete. Ou seja, para não estarmos novamente 53 anos a discutir o aeroporto, ele diz: a solução de curto prazo é esta. Depois definem-se triggers são os momentos a partir do qual há a possibilidade de Portela e Montijo ficarem saturados, e então aí avançaria para um outro aeroporto que seria Alcochete. Se calhar também demoraria outros 50 anos, porque na verdade a Portela já esgotou a capacidade há muito, não é? Sim, mas é isso mesmo que ele está a dizer. O que ele está a dizer é: não vamos aí, nesta altura, estar a discutir qual é. Eu digo desde já qual é que é. É Alcochete. Porque nós já tivemos, eu não sei, penso que 14 soluções possíveis para este novo aeroporto de Lisboa. E neste momento Montijo é então a opção mais correta, porque é a opção mais prática também? Eu acho que é mais prática, quer dizer, a nível dos stakeholders do turismo, ela reúne um consenso bastante generalizado. Acha que a decisão vai ser tomada ainda este ano? Eu tenho grandes esperanças, eu tenho que lhe dizer, nós fizemos este estudo, é curioso, para quem nos está a ouvir, no site da CTP, no dia em que fizemos a conferência de imprensa da apresentação do estudo, que foi a semana passada, pusemos um contador a zeros, com quanto é que começámos a perder. Hoje de manhã já estávamos a perder muitas dezenas de milhões de euros. Portanto, o contador não para. E é bom que se tenha a noção que esse contador não vai parar. Todos os dias, ainda a semana passada reuni com o responsável de uma low cost que me dizia: Francisco, eu estou a perder todos os dias movimento porque não tenho slots. Portanto, eu acho que é impensável neste momento. E havendo, como eu lhe disse já, a concordância em relação ao Montijo, quer do partido do governo, quer do principal partido da oposição, eu não vejo como é que é possível continuarmos a adiar esta decisão. A decisão tem que ser tomada. Eu acho que chegou a altura de dizer basta. O aeroporto não é só Lisboa, é de Lisboa que os turistas vêm para a região centro, para o Alentejo. Muitos dos turistas que vão para a Madeira, para os Açores, vêm através do aeroporto de Lisboa e, insisto, é uma infraestrutura
nacional, não é só para o turismo, é para a economia, é para as empresas, é para as famílias, é fundamental termos esta nova solução para o aeroporto de Lisboa. O Banco de Portugal espera que o turismo regresse aos níveis pré-pandémicos ainda este ano. Aqui há pouco já me disse que espera este ano também atingir aqueles números recorde de 2019, creio que 27 milhões de turistas. Será esse número ou será ainda maior? Não, nós neste momento, como lhe digo, em abril ultrapassamos 19. Não aconteceu em janeiro, fevereiro e março e não aconteceu em maio. Já há os primeiros números de maio, são cerca de entre 2% a 3% abaixo de 19. Mas as reservas para o verão estão, de facto, muitíssimo boas. E, portanto, eu acredito que nós vamos ter este ano, o que não era expectável, o movimento 19. Eu recordo-lhe que em 2020 nós perdemos 60% da nossa atividade, em 2021 perdemos 40% e, portanto, tudo apontava para recuperar 19 em 23 ou 24. E, de facto, eu acho que estamos todos de parabéns porque Portugal foi o país da Europa que mais depressa conseguiu atingir os níveis. Mas a expectativa é igualar estes 27 milhões de turistas ou ainda seria superar? Muito bom. Já seria muito bom e a receita será maior porque, entretanto, os preços aumentaram, estamos perante um cenário de inflação e, portanto, a receita irá ultrapassar a receita de 2019. Serão turistas estrangeiros ou portugueses? Perdão? Serão turistas estrangeiros ou portugueses? Não, isso é normalmente, os grandes números dá que cerca de 30% é turistas nacionais e 70% são turistas internacionais. E houve algum crescimento em algum segmento, em algum mercado? Ou são os mesmos turistas dos mesmos países os que vêm a Portugal? Os nossos mercados, os nossos visitantes estão consolidados há muitos anos, mas temos assistido agora a um aumento muito grande de turistas americanos, que é um turista que todos querem, porque tem uma pernoita maior e tem um gasto diário também muito maior. Mas deixe-me só dar-lhe uma nota. Em relação às informações que deu do Banco de Portugal, o Banco de Portugal também diz que este ano, 2022, que Portugal, segundo se irá confirmar, e todos esperemos que sim, vai ter um crescimento bastante grande, 60% desse crescimento vem através do turismo. E, portanto, é mais, digamos assim, uma ajuda para a necessidade imperiosa de se decidir sobre o novo aeroporto. Acha que aquela narrativa de que Portugal não podia ser só um país de turismo vai acabar por desaparecer? Mas vamos ver, eu acho que Portugal não é só um país de turismo. O turismo tem crescido muito, mas vamos ser realistas. Há inúmeros dados que apontam qual é que é o valor do turismo em Portugal, qual é o valor no PIB. Há muitos dados. 15, 16, 18, 20, não ultrapassará isso. Não será mais do que 16% do PIB. Portanto, há 84% que não é turismo, são outras atividades. Portanto, eu acho que o que tem chamado muito a atenção para o turismo é que, de facto, o turismo tem crescido e muito nestes últimos anos. Estou sempre a falar antes de pandemia, não é? O crescimento em 2017, 18 e 19 foi enorme. O que é que nós gostaríamos todo? É que as outras atividades económicas também crescessem ao ritmo do turismo. E aí, se calhar, iríamos ficar conhecidos como os tigres da Europa se subissem com estas taxas que o turismo tem crescido ultimamente. Falou há pouco nas receitas e como as receitas irão, ao que tudo indica, aumentar também pelo aumento dos preços, resultado da inflação. Era inevitável que assim fosse? É, inevitável. Todos assistimos, todos somos consumidores, todos gastamos eletricidade, gás, combustíveis e, portanto, sabemos o que é o aumento da inflação e, como é óbvio, as atividades todas têm que repercutir parte desses preços nos seus preços. Portanto, não há como parte desses custos nos seus preços. Não há aqui grande volta a dar-lhe, não é? A inflação está neste momento estimada em 8% e 8% já é Não são muitas as empresas que têm margens superiores a isso. E não encolheram as margens das empresas do turismo? Não, eu acho que as margens já estão, digamos assim, encolhidas há bastante tempo, e nomeadamente quando foi a questão da pandemia. E, portanto, eu acho que Portugal aqui trabalha com margens perfeitamente normais, como outros setores de atividade, como outros países. Não há aqui nem grandes margens, nem pequenas margens, são as margens normais da atividade. Mas não há aproveitamento? É mesmo porque os custos estão também mais caros para as empresas? Não, porque, repare, a elasticidade não é interminável. As pessoas têm a noção de que todos, como consumidores, de que há um aumento de preços, mas se de repente tiver que pagar mais 5% ou 10%, compreende. Se tiver que pagar mais 40% ou 50%, não compreende e provavelmente não aceita.
Acredita que com esses valores de receita que espera para este ano, ficam colmatadas as perdas durante a pandemia? Não, de maneira nenhuma. Vamos ver. Quanto é que teriam que crescer para colmatar essas perdas? Isso são vários anos, vamos ser claros. Aquilo que aconteceu em 2020 e 2021 foi um desastre. Imagina o que é numa empresa perder 60% das suas receitas no ano e 40% no ano a seguir. As empresas aguentaram muito bem, e aqui é de chamar e de enaltecer a grande resiliência que os empresários tiveram. Também, repito, vinhamos de anos muito bons, portanto havia uma almofada. Exatamente, as tesourarias das empresas estavam muito capitalizadas. É de enaltecer também aquilo que o Governo fez no que diz respeito, nomeadamente ao layoff e ao apoio à retoma, e, digamos assim, essa conjugação permitiu que muito poucas empresas tenham fechado. Agora, vamos ser realistas, a tesouraria das empresas está muito depauperada e vai demorar anos a poder recuperar. Até porque alguns apoios que estavam previstos do PRT e que inicialmente começámos a negociar no PRR têm demorado bastante a sair do papel. E são medidas que... Fala do plano Reativar o Turismo. Exatamente. Portanto, nós... Está em que ponto, então, esse plano? Como sabe, primeiro andou-se a discutir o PRR, não é? E o PRR, nós tivemos na altura grandes discussões com o Governo disse que não era o sítio indicado para se estar a envolver as várias atividades económicas. É uma opção, não foi a opção de outros países. Estivemos a estudar o PRR de outros países e, por exemplo, concorrentes nossos, como Espanha, Itália e Grécia, em todos o seu PRR há um programa específico para o turismo. Não foi esse o entendimento do governo português e mais, com o maior respeito que eu tenho por essas atividades, acabou por incluir duas atividades, que foi o mar e a cultura. Não achou por bem incluir o turismo, tudo bem. Mas, entretanto, fez-se o plano, o PRT, o Plano de Reativar o Turismo. Tem 6 mil milhões de euros. Tem uma dotação de 6 mil milhões de euros, dos quais 4 mil milhões para as empresas. E, sobretudo, para capitalização de empresas. E esses 4 mil milhões de euros é que têm demorado muito a chegar às empresas. Então, não há nenhuma empresa ainda com dinheiro deste plano? Não, há, mas aqui há uma questão que temos que nunca nos esquecer. O tecido empresarial em Portugal, em geral e obviamente no turismo também, é formado por muitas pequenas e microempresas. Não é fácil aceder a estes apoios, não é? Não é fácil. E além do mais, temos a típica burocracia portuguesa, que é um custo de contexto que temos que viver com ele, mas que era bom que pudesse ser aliviado. E tem alguns dados sobre quantos... Não, a percentagem ainda é muito pouca, não temos os dados atualizados, não é os dados que é o Governo... Inferior a 10%? Não tenho esse dado, não lhe posso dizer, mas sei, porque estou com os associados que temos falado permanentemente, que ainda tem chegado muito pouca coisa. E tem falado com o Governo sobre o assunto? Temos, ainda a semana passada houve um ponto de situação, mas o ponto de situação ainda é de algum atraso. Portanto, e a explicação é? Não, é precisamente essa dificuldade sentida pelas empresas no acesso, ou também há explicações que tenham que ver com a parte... Muitas empresas não têm, de facto, possibilidade, porque não têm dimensão, não têm departamentos que possam aceder a esses apoios, porque... Assessorias, empresas que saibam também o que fazer, não é? Eu convido a visitar, tento um apoio no PRR. Eu acho que é bom que as pessoas vão lá, vejam como é que são as condições de acesso para ver a dificuldade que é para poder aceder a um programa deste. E não são muitas as empresas que estão estruturadas para o fazer. E as que estão, depois também, vem uma burocracia acrescida, que já é conhecida, digamos assim, no nosso país. Não é? Quero ainda falar-lhe da falta de mão de obra. Porquê é que há falta de mão de obra no turismo em Portugal? Há falta de mão de obra, mas eu diria que não há falta de mão de obra no turismo em Portugal. Há falta de mão de obra no turismo, há falta de mão de obra em todos os outros setores de atividades e há falta de mão de obra na Europa. Não é um problema exclusivo de Portugal, mas concretamente no turismo... Não é nem do turismo nem de Portugal, é toda a Europa. Eu diria o seguinte, algumas explicações que nós podemos dar. Nós em 2019, no turismo, já estávamos a começar a sentir essa falta de mão de obra. Porquê? Cresceu-se muito depressa. 17, 18 e 19 foram anos
extraordinários e se formos ver de 2011 a 2019 também foi um bom crescimento. Mas os últimos 3 anos foram muito grandes. E, portanto, não se formou a tempo, porque não se estava à espera de um crescimento tão grande. Por exemplo, as escolas não conseguem trazer para o mercado números suficientes de pessoas para poder trabalhar no turismo. O que é que acontece? Quando veio a pandemia, o setor do turismo foi, de facto, o mais castigado. E muitas pessoas saíram. Mas porquê é que não voltaram, então? Não, se houve uma recuperação? Não, têm estado a voltar. Mas, entretanto, houve pessoas que regressaram às suas terras, porque, por exemplo, estou-me a lembrar do Algarve. Muita gente vinha dos Açores, da região centro, do norte, para trabalhar no Algarve, e com muita hotelaria, muita restauração fechada, regressaram às suas terras. Por outro lado, também, houve atividades, que ainda bem para elas, contrariamente ao turismo, estou a pensar, por exemplo, na construção e no imobiliário, que continuaram a laborar bem, e, portanto, houve muita gente que se deslocalizou do turismo para o imobiliário. Nós, neste momento... E no imobiliário trabalha-se melhor, é isso? Se calhar os salários são mais altos, não? Não, era uma atividade que estava aberta e o turismo estava fechado e, portanto, as pessoas à procura legitimamente do seu emprego foram para lá, se calhar estão bem. Mas os salários do turismo são bons salários? Eu acho que os salários do turismo são bons. Os salários do turismo estão a aumentar e vão ter que aumentar mais. Repare que eu gosto muito de associar os salários... Já aumentaram também precisamente porque há falta de oferta, é isso? Exatamente, é aí que eu ia chegar. Eu gosto muito de ligar os salários à lei mais antiga da economia, que é a lei da oferta e da procura. Portanto, neste momento, como a procura é muito maior que a oferta, os salários têm vindo a crescer. Nós sabemos que os horários às vezes também não são muito atrativos. Já também esse cuidado ou não? Aí não é uma questão de cuidado, é uma questão de realidade. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que o setor do turismo vai atravessar nos próximos anos, é exatamente essa questão que está a falar. A maior parte das empresas de aviação, aeroportos, hotelaria, trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. E hoje em dia esta geração mais jovem é uma geração que dá muito valor à compatibilidade entre a vida pessoal, familiar e profissional, e eu acho que esse é um desafio muito grande que o setor do turismo vai ter, porque se isso não era uma questão há 20, 30 anos atrás, atualmente e no futuro vai ser uma questão importante. E, portanto, os horários não são muito atrativos e, portanto, há que tornar estas carreiras mais atrativas. Estou-me a lembrar, por exemplo, como as de chefe. Hoje em dia, chefe de cozinha é, de facto, algo de... Essa é talvez uma das mais glamourosas do turismo. Mais glamourosas. E nós temos que alterar desde as categorias profissionais até à remuneração, até ao plano de carreiras, até às carreiras internacionais, porque, de facto, os horários são estes, não vão mudar. E, portanto, nós temos que tornar mais atraente para podermos atrair mais pessoas. E no curto prazo, qual é que é a solução? Diga? No curto prazo, qual é que é a solução para ir buscar pessoas para trabalhar no turismo? Eu vou ser muito sincero. A Confederação do Turismo tem defendido muito fortemente a questão da imigração. Nós estamos perante um inverno demográfico que todos conhecemos. Somos o país da Europa em que menos crianças nascem por mulher em idade fértil. Portanto, nos próximos 20, 30 anos, não temos solução interna. Não tendo solução interna, a solução tem que passar por imigração. E nós aí até temos... Já era assim um bocadinho, na verdade, não é? Era um bocadinho, mas por vai ter que ser... Por exemplo, na restauração, não é? Sim, mas vai ter que ser muito mais. Não sei se tem a noção que hoje em dia 10% das pessoas que contribuem para a Segurança Social já são estrangeiros em Portugal. E, portanto, eu acho que isso vai ter que aumentar muito. Nós temos a vantagem de ter milhões de pessoas que falam português, os palopes, e há uma coisa aqui que eu também gostava de dizer, que eu acho que há algum estigma, às vezes ouvimos sobre a imigração. Eu não concordo com isso, eu acho que a imigração, quando uma pessoa sai do país A para ir para o país B, vai à procura de melhores condições. Nós, no passado, já fomos um país de imigrantes. E, portanto, eu acho que devemos ter, eu não sei qual é a palavra certa, mas não devemos ter qualquer espécie de pelurido em relação à imigração, porque estão centenas de milhares de pessoas a virem para Portugal à procura de melhores condições então, de vida. O turismo vai ser sempre um setor de mão de obra barata? Não sei se concordo consigo, acho que não posso concordar consigo, porque não é isso que as estatísticas revelam. E olha, ainda muito recentemente, o mês passado, um estudo de uma grande consultora de recursos humanos dizia que o turismo era uma das 5 principais atividades mais atraentes para se trabalhar. Mas se tem que ir buscar trabalhadores fora do país
para Não, preencherem esses lugares? Não, isso é diferente. É porque à partida os salários são menos atrativos, não, ou é não? porque não há, vamos lá ver, é porque não há. É uma questão, hoje em dia não há. Nós podemos andar em redondo. Quer dizer, eu posso ir buscar um trabalhador à indústria, a indústria vai buscar a agricultura ao comércio e o comércio vem buscar aqui e ficamos iguais. Quer dizer, o problema não se esqueça que estamos com uma taxa de pouco mais de 5% de desemprego. 5% de desemprego é pleno emprego. Não há pessoas neste momento disponíveis. Mas são vários colegas meus de outras confederações que têm exatamente o mesmo problema. Não é ainda uma questão de salário, é uma questão de que não há pessoas disponíveis para trabalhar. Francisco Calheiros, muito obrigada por ter estado connosco. Boa noite e até à próxima. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado.